Olá, eu queria falar para vocês um pouco hoje do Joaquim Antônio da Silva Calado Júnior, o nosso Joaquim Calado, pai dos Chorões, primeiro grande flautista popular brasileiro, nascido aqui no Rio de Janeiro em 1848 e falecido em 1880, antes de completar 32 anos de idade. Calado foi o principal artífice do abrasileiramento da polca no século XIX, o que é considerado o grande pilar do choro. A gente tem muito pouco a dizer da biografia dele especificamente, principalmente desses primeiros anos, mas a gente já encontra alguns registros em jornal. Há uma menção em 1860 que diz que Calado, ainda com 12 anos, já estava dando um recital usando uma flauta de Böhm. Isso é um pretexto interessante para a gente falar da história das flautas no Brasil no século XIX. O século XIX foi um século importante, importantíssimo na história dos instrumentos, na história física dos instrumentos, onde houve muitas experimentações estruturais em todos os instrumentos, não só nos instrumentos de sopro, não só na flauta especificamente. No que toca à flauta, a gente passa a modelos bastante rudimentares até o que a gente chama hoje de flauta de Böhm, que é a nossa flauta moderna. No Brasil, principalmente, na segunda metade do século XIX, a flauta mais popular, usada pelos primeiros chorões, e há menções disso, há menções de que, por exemplo, o Play do Pixinguinha teria usado uma flauta dessa antes de passar para a moderna. A flauta mais popular era a flauta de 5 chaves, que é esse instrumento aqui. Um instrumento construído em madeira, em ébano, e que possuía só 5 chaves. Além da chave original de Mi bemol, que era a chave única da flauta barroca, essa chave aqui, essa flauta de 5 chaves tinha outras 4 chaves adicionais no corpo intermédio dela, e essas chaves adicionais forneciam algumas facilidades de digitação e de emissão de alguns semitons que a flauta barroca não tinha. Na flauta barroca, frequentemente, você tinha que usar a técnica de fechar meio furo, o que oferece umas dificuldades extras para afinar as notas, enfim, e dificuldade técnica mesmo de você acertar exatamente o quanto de furo você tem que tapar. Böhm inventou uma flauta, um sistema de flauta que ele próprio foi aperfeiçoando. Theobald Böhm foi um joalheiro, construtor de flautas e flautista alemão, que desenvolveu um sistema que chegou nos anos 1830 à sua forma final, que é essa daqui. Essa é uma flauta de Böhm, também cônica. Vocês veem que o diâmetro aqui no final do instrumento é muito menor do que o diâmetro na cabeça do instrumento, mas que já tem uma profusão de chaves que permita que você emita todos os semitons sem ter que usar meio buraco. Existem algumas pequenas diferenças em relação à flauta moderna. Por exemplo, você tem nessas chaves que são pisadas com as mãos anéis em vez de chaves vazadas, e na prática um flautista treinado numa flauta moderna conseguiria usar uma flauta dessa sem maiores dificuldades. A flauta que a gente chama de moderna é essa flauta daqui, uma flauta de prata já, de metal, mas prata é o metal mais popular. Já é uma flauta cilíndrica, vocês veem que o diâmetro aqui não é muito diferente desse diâmetro aqui. Essa é uma flauta Luilot, que era uma marca bastante afamada, que era bastante respeitada no Brasil. É um modelo de 1910. Eu botei uma flauta aqui antiga para vocês poderem comparar as estruturas. Ao que tudo indica, a flauta que o Calado usava de Böhm era uma flauta dessa daqui, uma flauta de Böhm, mas de madeira. Tá? Por muito tempo se discutiu se ele teria usado uma flauta de 5 chaves ou uma flauta de Böhm, mas essa notícia do jornal, para mim, resolve a questão. E, bem, a gente não tem muitas informações, como eu já disse, biográficas sobre o Calado. Na primeira infância, praticamente nada. Depois a gente consegue seguir os traços dele pelos jornais da época, como professor, como bem-sucedido professor do Conservatório Imperial de Música, que veio a ser Instituto Nacional de Música e atualmente é a Escola de Música da UFRJ, até o seu falecimento precoce. O que o Calado deixou
de material para análise, principalmente, são as suas composições. Hoje em dia sobreviveram aproximadamente 77, 78 peças do Calado, que a gente pode afirmar com razoável certeza que eram dele. Sobreviveram em sua grande maioria em cadernos de chorões antigos, embora ele tenha chegado a editar algumas músicas por casas editoras, algumas inclusive fora do Brasil, na Europa, foram editadas na Europa algumas polcas do Calado. E através dessa análise a gente percebe que ele é um dos artífices dessa fusão da polca com gêneros genuinamente brasileiros, já embebidos da rítmica africana. Essa aí é a matriz do choro, matriz da música carioca, matriz da música brasileira de uma maneira geral. E Calado estava, digamos assim, no olho do furacão. Ele é testemunha ocular e ele é ator desse processo de compor polcas já com um sabor genuinamente brasileiro. E as peças são muito, muito bem construídas, elas revelam um fino compositor que conhecia bem a estrutura da polca, conhecia bem a estrutura da dança de salão e que conhecia muito bem as dificuldades do instrumento, porque as músicas são feitas muito em cima das dificuldades e facilidades do instrumento dele. E, bem, eu selecionei aqui para a gente ouvir no final, para vocês terem um bom exemplo da perícia de compositor do Calado, uma polca dele chamada Improviso, uma gravação que eu fiz em 1999 para um CD que eu gravei em homenagem a ele. Tá bom? Vamos ouvir então.